gathered in the upper room, all praying in His name. Baptized with the Holy Ghost, and power for service came. Now what He did for them that day, He'll do for you the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah. One of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Though these people may not claim to be or boast of worldly fame, they have all received their Pentecost, baptized in Jesus' name, and they're telling now both far and wide, His power is yet the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Cumprimentamos a todos os nossos amados irmãos na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, estamos começando mais uma programação de fé, com hinos, com orações e com a mensagem poderosa da Palavra de Deus ao nosso favor. E para darmos início, então, nós teremos uma palavra de oração, falando com o Senhor nosso Deus, pedindo a bênção, a graça, a misericórdia, a direção e perdão pelos nossos pecados também. Oremos todos então. Gracioso e soberano Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente, Senhor, nos achamos em Tua santa presença, agradecidos por mais uma vez podermos nos reunir ao redor da Tua santa palavra, em espírito e em verdade. Agradecemos pela vida, pelas bênçãos, pelas vitórias e pela paz. Pedimos perdão por todos os nossos erros, nossas fraquezas e pedimos a direção do Senhor para mais este culto, ó Pai. E é no nome do Senhor Jesus Cristo que nós pedimos estas bênçãos. E nós te agradecemos desde agora e para todos sempre. Amém. Amém. Graças a Deus. Que Deus, então, continue nos abençoando. Nós estamos com a Bíblia aberta no capítulo 43 de Gênesis e leremos a partir do versículo 9, não é? Nós teremos agora a parte de louvores, de hinos. Depois dos hinos, então, estaremos efetuando a leitura da palavra de Deus, não é? Vamos cantar agora para a glória do Senhor. Cantemos todos para o louvor e honra do santo nome do Senhor. Cantemos. Por você também, foi por você também que Jesus se entregou. Vejo os cravos a rasgar suas mãos e pés sem par. Foi por você também que Jesus se entregou. Foi por você também.
Foi por você também que o Mestre agonizou. Vejo o sangue de Jesus deslizando sobre a cruz. Foi por você também que o Mestre agonizou. Foi por você também. Foi por você também que Jesus mostrou amor. Padeceu sem merecer e sofreu até morrer. Foi por você também que Jesus mostrou amor. Onde meu Jesus morreu por mim, triste, ei-lo assim ferido, só em agonia pereceu. Puro, carregou meu fardo para libertar-me do pecado. Este foi o dia mais feliz, pois morreu para me salvar. Cristo entra no horto a sós, inclina-se a orar. Triste ergue a Deus a voz, dispõe-se a nos salvar. Que angústia ao orar em dor, em sangue se torna seu suor. Afasta este cálice meu, ó Pai, se possível for. Quanto sofrimento atroz provou o Salvador. Vede quanto amor por nós, divino e santo amor. Aos ombros suportou a cruz, por nós se dispôs a morte e a dor, mas logo ressurgiu em luz, tornando-se vencedor. Amém. Graças a Deus, que Deus aceite a nossa adoração, o nosso louvor. E agora nós vamos então à leitura da Santa Palavra de Deus, conforme nós anunciamos, aqui no livro de Gênesis, capítulo 43, e a partir do versículo 9. Em programação anterior, nós lemos já a porção anterior a esta aqui, onde José estaria prestes a se dar a conhecer a seus irmãos. José, chamado José do Egito, né? Ele está prestes, então, agora a se dar a conhecer a seus irmãos, e eles já estariam voltando pela segunda vez ao Egito para buscar mais mantimento. Inclusive, um deles está preso no Egito, que é Simeão, por ordem de José, que disse que eles deveriam voltar para casa, levar os seus mantimentos, mas um deles ficaria preso lá até que eles retornassem com seu irmão Benjamim. E
nós lemos que Jacó estava se negando a permitir que Benjamim fosse, porque Benjamim era o único irmão legítimo de José, e José sendo vendido, então foi dito a seu pai que uma fera o tinha comido, não é? O tinha matado. Então ele guardava essa tristeza no seu coração e ele disse: se eu deixar o meu caçula agora, que é irmão legítimo, filho do seu amor, filho de Raquel, né? Então, se eu deixá-lo ir e algo lhe acontecer, eu descerei à sepultura com a mágoa no coração, não é? Então nós estamos parados nesse ponto aqui até que Rúben, um dos seus filhos, o convenceu a deixar Benjamim ir com eles, e ele se colocou então, Rúben se colocou como fiador do rapaz, não é? Para com seu pai. Então vamos aqui a partir do versículo 9 agora. E eu serei fiador por ele, da minha mão o requererás. Se eu não trouxer e o não puser diante de ti, serei réu de crime para contigo para sempre. E se não nos tivéssemos demorado, certamente, já a segunda vez estaríamos de volta, porque eles estavam passando fome, não é? Então disse-lhe Israel, seu pai: se é assim, fazei isso. Tomai os melhores produtos da terra nas vossas vasilhas e levai ao homem um presente, um pouco de bálsamo e um pouco de mel. Traga canto e mirra, nozes de fístico e amêndoas. Levai em vossas mãos dinheiro em dobro, e o dinheiro que foi devolvido na boca de vossos sacos, tornai a levá-lo em vossas mãos. Bem pode ser que fosse engano. Levai também vosso irmão. Levantai-vos e voltai ao homem, e Deus Todo-Poderoso vos dê misericórdia diante do homem, para que ele deixe vir convosco vosso outro irmão, e Benjamim, e eu, se for desfilhado ficarei. Tomaram, pois, os homens aquele presente e dinheiro em dobro nas mãos e a Benjamim, e levantando-se desceram ao Egito e apresentaram-se diante de José. Quando José viu Benjamim com eles, disse ao despenseiro de sua casa: leve os homens à casa, mata reses e apronta tudo, pois eles comerão comigo ao meio-dia. E o homem fez como José ordenara, e levou-os à casa de José. Então os homens tiveram medo, por terem sido levados à casa de José, e diziam: por causa do dinheiro que da outra vez foi devolvido nos nossos sacos, que somos trazidos aqui para nos criminar e cair sobre nós, para que nos tome por servos, tanto a nós como a nossos jumentos. Por isso eles se chegaram ao despenseiro da casa de José e falaram com ele à porta da casa, e disseram: ai, senhor meu, na verdade descemos dantes a comprar mantimento, e quando chegamos à estalagem abrimos os nossos sacos, e eis que o dinheiro de cada um estava na boca do seu saco, nosso dinheiro por seu peso, e tornamos a trazê-lo em nossas mãos. Também trouxemos outro dinheiro em nossas mãos
para comprar mantimento. Não sabemos quem tenha posto o dinheiro em nossos sacos. Respondeu ele: Paz seja convosco, não temais. O vosso Deus e o Deus de vosso pai deu-vos um tesouro nos vossos sacos. O vosso dinheiro chegou-me às mãos e trouxe-lhe fora Simeão. Então a gente está observando aqui que o despenseiro, que sabia de tudo, contou para eles que não era, na verdade, que eles seriam incriminados, não é? É que Deus estava lhes abençoando e trouxe Simeão, que estava preso. Depois levou os homens à casa de José e deu-lhe água, e eles lavaram os pés. Também deu forragem aos seus jumentos. Então eles prepararam o presente para quando José viesse ao meio-dia, porque tinham ouvido que ali haviam de comer. Quando José chegou em casa, trouxeram-lhe ali o presente que guardavam junto de si e inclinaram-se a ele até a terra. Então ele lhes perguntou como estavam e prosseguiu: Vosso pai, o ancião, de quem falastes, está bem? Ainda vive? Responderam eles: O teu servo, nosso pai, está bem. Ele ainda vive. E abaixaram a cabeça e inclinaram-se. Levantando os olhos, José viu a Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, e perguntou: É esse vosso irmão mais novo, de quem me falaste? E disse: Deus seja benévolo para contigo, meu filho. E José apressou-se, porque se lhe movera as entranhas por causa do seu irmão, e procurou onde chorar. E entrando na sua câmara, chorou ali. Depois lavou o rosto e saiu, e se conteve, e disse: Servi a comida. Serviram-lhe, pois, a ele a parte, e a eles também a parte, e a parte aos egípcios que comiam com ele, porque os egípcios não podiam comer com os hebreus, porquanto é isso abominação aos egípcios. Sentaram-se diante dele o primogênito segundo a sua primogenitura, e o menor segundo a sua menoridade, do que os homens se maravilharam entre si. Então ele lhes apresentou as porções que estavam diante dele. Mas a porção de Benjamim era 5 vezes maior do que a de qualquer deles. E eles beberam e se regalaram com ele. Depois José deu ordem ao despenseiro de sua casa, dizendo: Enche de mantimento os sacos dos homens, quanto puderem levar, e põe o dinheiro de cada um na boca do seu saco, e a minha taça de prata porás na boca do saco do mais novo, com o dinheiro do seu trigo. Assim fez, conforme a palavra que José havia dito. Logo que veio a luz da manhã, foram despedidos os homens, e eles com os seus jumentos. Havendo eles saído da cidade, mas não se tendo distanciado muito, disse José ao seu despenseiro: Levanta-te e segue os homens. E alcançando-os, dize-lhes: Por que tomastes o mal pelo bem? Não é esta taça porque bebe meu senhor? De que se serve para adivinhar? Fizestes mal no que fizestes. Então ele, tendo-os alcançado, lhes falou estas mesmas palavras. Responderam eles: Por que
Falo, meu Senhor, tais palavras, longe estejam teus servos de fazerem semelhante coisa. Eis que o dinheiro que achamos nas bocas dos sacos, dos nossos sacos, tu tornamos a trazer, desde a terra de Canaã. Como, pois, furtaríamos da casa do teu senhor prata ou ouro? Aquele dos teus servos, como quem a taça for encontrada, morra, e ainda nós seremos escravos do teu senhor. Ao que disse ele: seja conforme as vossas palavras. Aquele com quem a taça for encontrada será meu escravo, mas vós sereis inocentes. Então eles se apressaram cada um a pôr em terra o seu saco, e cada um o abriu. E o despenseiro buscou, começando pelo maior e acabando pelo mais novo. E achou-se a taça no saco de Benjamim. Então rasgaram os seus vestidos e, tendo cada um carregado o seu jumento, voltaram à cidade. E veio Judá com seus irmãos à casa de José, pois ele ainda estava ali. E prostraram-se em terra diante dele. E logo lhes perguntou José: que ação é essa que praticastes? Não sabeis vós que um homem como eu pode muito bem adivinhar? Respondeu Judá: que diremos a meu senhor? Que falaremos? E como nos justificaremos? Descobriu Deus a iniquidade de teus servos. Eis que somos escravos de meu senhor, tanto nós como aquele em cuja mão foi achada a taça. Disse José: longe esteja eu de fazer isto. O homem em cuja mão a taça foi achado, aquele será meu servo. Porém, quanto a vós, subi em paz para vosso pai. Então José se chegou a ele e disse: ai, senhor meu, peço-te, o teu servo dizer uma palavra aos ouvidos de meu senhor, e não se acenda a tua ira contra o teu servo, porque tu és como Faraó. Meu senhor perguntou a seus servos, dizendo: tende vós pai ou irmão? E respondemos a meu senhor: temos pai já velho, e há um filho de sua velhice, um menino pequeno. O irmão deste é morto, e ele ficou o único de sua mãe, e seu pai o ama. Então tu dissestes a teus servos: trazei-mo, para que eu ponha os olhos sobre ele. E quando respondemos a meu senhor: o menino não pode deixar o seu pai, pois se ele deixasse o seu pai, este morreria. Replicaste a teus servos: a menos que desça convosco vosso irmão mais novo, nunca mais vereis a minha face. Então subimos a teu servo, meu pai, e lhe contamos as palavras de meu senhor. Depois disse nosso pai: tomai, comprai-nos um pouco de mantimento. E lhe respondemos: não podemos descer, mas se nosso irmão menor for conosco, desceremos. Pois não podemos ver a face do homem se nosso irmão menor não estiver conosco. Então nos disse teu servo, meu pai: vós sabeis que minha mulher me deu 2 filhos. Um saiu de minha casa, e eu disse: certamente foi despedaçado, e não o tenho visto mais. Se também me tirardes a este,
e lhe acontecer algum desastre, farei descer as minhas cãs com tristeza ao Seol. Agora, pois, se eu for ter com teu servo meu pai, e o menino não estiver conosco, como a sua alma está ligada com a alma dele, acontecerá que, vendo ele que o menino ali não está, morrerá. E teus servos farão descer as cãs de teu servo nosso pai com tristeza ao Seol. Porque teu servo se deu como fiador pelo menino para com meu pai, dizendo: se eu tu não trouxer de volta, serei culpado para com meu pai para sempre. Agora, pois, fique teu servo em lugar do menino, como escravo de meu senhor, e que suba o menino com seus irmãos. Porque como subirei eu a meu pai, se o menino não for comigo? Para que não veja eu o mal que sobrevirá a meu pai. Então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele e clamou: fazei a todos sair da minha presença. E ninguém ficou com ele, quando se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios ouviram bem, como a casa de Faraó. Disse então José a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, pois estavam pasmados diante dele. José disse mais a seus irmãos: chegai-vos para mim, peço-vos. E eles se chegaram. Então ele prosseguiu: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos aborreçais, por me haverdes vendido para cá, porque para preservar a vida é que Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega. Deus enviou-me adiante de vós para conservar-vos descendência na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa, e como governador sobre toda a terra do Egito. Apressai-vos, subi a meu pai, e dizei-lhe: assim disse teu servo, teu filho José: Deus me tem posto por senhor de toda a terra do Egito. Desce a mim e não te demores. Habitarás na terra de Gozém e estarás perto de mim, tu e os teus filhos, e os filhos de teus filhos, e os teus rebanhos, e o teu gado, e tudo quanto tens. Ali te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não sejas reduzido à pobreza, tu e tua casa, e tudo o que tens. Eis que os vossos olhos e os de meu irmão Benjamim veem que é minha boca que vos fala. Fareis, pois, saber a meu pai toda a minha glória no Egito e tudo o que tendes visto, e apressai-vos-ei e fazer a descer meu pai para cá. Então se lançou ao pescoço de Benjamim, seu irmão, e chorou, e Benjamim chorou também ao pescoço dele. E José beijou a todos os seus irmãos, chorando sobre eles. Depois seus irmãos falaram com ele. Esta nova se fez ouvir na casa de Faraó.
são vindos os irmãos de José, o que agradou a Faraó e a seus servos. Ordenou Faraó a José: dize a teus irmãos, fazei isto, carregai os vossos animais e parti, tornai à terra de Canaã, tomai o vosso pai e as vossas famílias e vinde a mim, e eu vos darei o melhor da terra do Egito, e comerei da fartura da terra. A ti, pois, é ordenado dizer-lhes: fazei isto. Levai-vos à terra do Egito, carros para vossos meninos e para vossas mulheres, trazei vosso pai e vinde, e não vos pese coisa alguma das vossas alfaias, porque o melhor de toda a terra do Egito será vosso. Assim fizeram os filhos de Israel. José lhes deu carros conforme o mandado de Faraó, e deu-lhes também provisão para o caminho. E todos eles, a todos eles deu a cada um mudas de roupas. Mas a Benjamim deu 300 peças de prata e 5 mudas de roupa. E a seu pai enviou o seguinte: 10 jumentos carregados do melhor do Egito e 10 jumentas carregadas de trigo, pão e provisão para seu pai, para o caminho. Assim, despediu seus irmãos e, ao partirem eles, disse-lhes: não contendais pelo caminho. Então subiram do Egito, vieram à terra de Canaã, a Jacó seu pai, e lhe anunciaram dizendo: José ainda vive, aleluia, e é governador de toda a terra do Egito. E o seu coração desmaiou, porque não os acreditava. Quando, porém, eles lhe contaram todas as palavras que José lhes falara, e vendo Jacó seu pai os carros que José enviara para levá-los, reanimou-se-lhe o espírito e disse: Israel, basta ainda, vive meu filho José, e eu irei e o verei antes que morra. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Cantarei a linda história de Jesus, o Salvador, que deixou seu lar na glória para salvar o pecador. Cantarei a linda história de Jesus e seu amor, com fervor na sua glória, louvarei ao Salvador. Eu andei do lar distante, prestes já a perecer, mas Jesus então buscou-me e salvou meu pobre ser. Cantarei a linda história de Jesus e seu amor, com fervor na sua glória, louvarei ao Salvador. Muitas vezes dias tristes e aflições me sobrevêm, mas Jesus depressa estende
sua mão que me sustém. Cantarei a linda história de Jesus e seu amor, com fervor na sua glória, louvarei ao Salvador. Bendito seja Deus! Que história mais linda, não é? Não é uma história, é uma história bíblica, uma história verídica. E isto aqui aponta para nós. Agora nós vamos comentar um pouco sobre o que essa história aponta para nós. Nós sabemos que há uma semelhança entre José e o Senhor Jesus Cristo. José foi vendido por 20 dinheiros pelos seus próprios irmãos e Jesus foi vendido por 30 dinheiros pelo seu próprio irmão Judas também, não é? Então, por quê? Porque ele era o profeta, Jesus era o profeta, José também era o profeta, não é? E Jesus não tinha cometido nenhum mal, tanto quanto José também não. Mas por um ódio, uma raiva religiosa, eles não se conformavam, porque José teve um sonho de que havia o sol e a lua e 11 estrelas, e todas as estrelas e o sol e a lua se prostravam diante de uma estrela maior. E seus irmãos ficaram enfurecidos porque diziam: esse sonhador de sonhos está querendo dizer que essa estrela maior é ele e que as outras menores somos nós. E daí então surgiu a raiva, o ódio, e aí então o venderam, não é? Pensaram em matá-lo, depois resolveram vendê-lo para os mercadores egípcios. E ele foi para lá, conforme nós lemos aqui nesse relato bíblico, não é? E até inclusive ele é chamado o Salvador do mundo, José, não é? Então, nós vamos agora observar um pouquinho o que a Bíblia diz, não é? Sobre o endurecimento dos judeus. Nós entendemos, qualquer leitor das Escrituras sabe, qualquer estudante bíblico sabe, que os gentios não tinham direito em herança de Deus. Apenas Israel tinha direito na herança. E quando o Senhor Jesus Cristo veio, a Bíblia diz assim que ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. E por que não receberam? Então São Paulo fala na carta aos Romanos, o apóstolo São Paulo diz na carta aos Romanos que eles não o receberam porque eles estavam cegos. Eles estavam com seus olhos espirituais cegados, porque não tinha nada que desabonasse a conduta do Senhor Jesus Cristo como sendo o Messias. E eles, Israel, esperava a vinda do Messias. Israel cria nos seus profetas. E Isaías disse que uma virgem conceberia e daria à luz a um filho. Mas quando eles souberam que Maria estava grávida, antes de se ajuntar com José, eles não puderam se lembrar da profecia de Isaías. E eles então diziam que ela havia cometido adultério, que ele era um filho bastardo, Jesus, e eles o mataram. Mas Paulo diz na carta aos Romanos: cuidai que o endurecimento de Israel foi por quê? É para que então eles rejeitassem o Messias e que a salvação viesse para nós, os gentios. Olha que coisa, que quadro perfeito que aconteceu com José. Aí José foi para o Egito, uma nação gentílica, ficou lá no Egito, chegou a ser governador
E nós vamos observando as etapas que aconteceu com o Senhor Jesus Cristo. Ele foi jogado numa sepultura, José também foi jogado numa cova, num calabouço, não é? E do calabouço José saiu e foi para o trono. E diz a Bíblia que quando José vinha, então tocava-se a trombeta e o arauto dizia: ajoelhai-vos porque vem José. Todos tinham que se ajoelhar diante de José. E a Bíblia Sagrada diz que todo joelho se dobrará diante do Senhor Jesus Cristo, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu e na terra. Então, olha que paralelo que aconteceu com José, não é? E aí então o Evangelho veio para nós. Hoje nós estamos ouvindo aqui o Evangelho, ouvindo essa escritura, a leitura dessa escritura, tão maravilhosa, tão emocionante, que dificilmente alguém conseguiria ler sem chorar, sem ter os olhos marejados de lágrimas, não é? Porque é uma história muito emocionante, muito linda, porque nós ficamos pensando, e o Senhor Jesus Cristo da cova, ele levantou-se e subiu acima nos céus, e está sentado à destra do poder. E ele disse, depois de ressurreto, ele disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Aleluia! Agora vocês vão e preguem o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. E esses sinais vão seguir aqueles que creem em mim. Em meu nome eles vão expulsar demônios. Em meu nome eles vão falar línguas estranhas. Aleluia! Em meu nome porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E ele está sentado à destra do poder. Todo o poder lhe foi dado. Aqui nós lemos uma expressão que José disse: eu sou pai de Faraó, quer dizer, eu cuido dele como se fosse o pai dele. Eu mando em tudo aqui, na casa. E Jesus disse: foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Aleluia! E então nós vemos que coisa maravilhosa. E agora, o que vai acontecer? A igreja gentílica está esperando o arrebatamento, ou rapto, como você queira dizer, porque rapto porque será oculto ao mundo, não é? Então a igreja noiva gentílica está esperando o arrebatamento. E essa noiva é uma noiva gentílica. E José, quando foi para o Egito, ele não se casou com uma mulher judia. Ele se casou com uma mulher gentílica, né? E parece que o nome do pai dela era Potifera, né? É um sacerdote egípcio, gentio, inclusive sacerdote pagão, né? E José casou-se com a filha dele. E Jesus tem casado com uma noiva gentílica que também era pagã, adoradora de ídolos, não é? Idólatra, acreditava em tudo quanto é feitiçaria, tudo quanto é coisa, e ele se casou com ela. Mas é claro que ele a purificou com a lavagem da água pela palavra. E São Paulo disse na sua carta aos Coríntios, não é? Na segunda carta aos Coríntios, que ele estava preparando essa noiva para o Senhor Jesus Cristo como uma virgem pura, a saber, a um marido que é Cristo. Então, do mesmo jeito que José se casou com uma moça gentílica, o Senhor Jesus Cristo também se casou. Aí você diz assim, mas ele não se casou ainda, né? O casamento se dará nas bodas do Cordeiro, mas ele já tem se casado com ela pela palavra. A palavra de Deus
ela representa o caráter de Deus. Ele te deu a promessa, ele me deu a promessa, então ele está casado, ele está comprometido com a sua palavra para com aqueles que lhe obedecem, para com aqueles que lhe servem. Essa é a noiva que está esperando para ser arrebatada. Casada, ela já está, como José e Maria. Eles estavam casados, mas ainda não tinham se ajuntado, né? Quando ela ficou grávida do Espírito Santo, eles já estavam casados, mas eles ainda não tinham se ajuntado. E assim tem sido com a noiva do Senhor Jesus Cristo. A noiva já está casada com Cristo. Casada quer dizer unida. Está em união com Ele. Por isso que ela é separada do mundo. A noiva do Senhor Jesus Cristo não é uma religião, uma denominação. Ela é o corpo dele, o corpo de Cristo. São Paulo disse isso na carta aos Efésios, que a igreja é o corpo de Cristo, do qual ele é a cabeça. Nós somos os membros desse corpo. E esse corpo é separado do mundo. Esse corpo não vive nos deleites. Esse corpo que é a noiva é separado porque está prometido para um marido que é Cristo. Aleluia! Então você viu que paralelo maravilhoso? Agora, o que acontecerá ainda? Quando acontecer o arrebatamento, a noiva será levada e ficará lá na casa do noivo, porque nós não lemos essa parte aqui, mas quando ele foi se dar a conhecer a eles, todos saíram, inclusive sua esposa saiu e ficou lá dentro do palácio, esperando ele se dar a conhecer a seus irmãos. E o Senhor Jesus Cristo também vai se dar a conhecer a seus irmãos judeus. Aleluia! E você vai notar, parece que eles fizeram um mal tão grande, os irmãos de José, fizeram um mal tão grande e José disse, não, vocês não devem entristecer, Deus fez isso, Deus me enviou para cá antes de vocês para preservar as vossas próprias vidas, para preservar a vossa descendência, as vossas famílias. Então Deus me mandou para cá e assim aconteceu com Jesus. Não é? Então, quer dizer, parece que eles fizeram um mal tão grande e ainda receberam um prêmio por isso. Não é assim, dessa maneira que nós devemos olhar, não é? Que eles fizeram um mal tão grande e depois receberam um prêmio. Não, é que Deus tinha traçado o seu plano e aquilo lá foi um tipo de nosso Senhor Jesus Cristo que foi vendido por 30 moedas e depois casou-se com uma noiva gentílica, que é sua noiva agora, porque a noiva de Cristo não é uma denominação, não é? Ela é a esposa dele. E depois disso, quando tiver as bodas do Cordeiro, ele descerá, deixará a noiva lá no palácio e virá aqui através de Moisés e Elias e se dará a conhecer a seus irmãos judeus. Não é isso maravilhoso? Não é um dos quadros mais lindos da Bíblia? Não é? Então, meus amados irmãos, que Deus nos ajude cada dia, que nós possamos cada dia mais estarmos nos dedicando à palavra do Senhor, nos dedicando ao estudo da Bíblia, nos dedicando à oração, nos dedicando à fé, porque é maravilhoso e é muito recompensador por cada um de nós. Então agora nós vamos orar agradecendo ao Senhor pelo final de mais este culto, né? Oremos todos agora. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, teu amado Filho, nosso Salvador, Pai, depois de nós lermos essa história sagrada, essa porção tão maravilhosa e sabermos que isso está tendo cumprimento agora em nossas vidas, em cada um de nós, nesse tempo em que nós estamos vivendo, ó Pai, quando o Senhor está prestes a voltar a se revelar a seus irmãos,
os judeus. Ó Pai bendito, eu peço a bênção do Senhor sobre cada irmão que está ouvindo a Tua palavra. Cada um seja abençoado, cada um seja ajudado, Senhor. Se tiver alguém doente, que seja curado, seja libertado. Se o coração estiver triste, que o coração possa receber um alento de alegria, um sopro de alegria em saber que Deus é tão bom, Deus é tão maravilhoso. Pai bondoso, fica com teu povo, para a glória do teu bendito nome, pedimos estas bênçãos humildemente, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, meu Pai. Amém, Senhor. Graças a Deus, graças a Deus. Então, meus amados irmãos, esses cultos aqui pelo canal são publicados todas as terças-feiras e sábados, no horário das 18 horas e 45 minutos. E nós publicamos também os Salmos, não é? Estamos gravando a série que está intitulado O Livro dos Salmos. Então estamos gravando os Salmos todos os dias, menos nos dias dos cultos, dos 2 cultos. Então nós publicamos os Salmos, não é? Já estamos quase para frente do meio já do livro. E também não esqueçam vocês de estarem conosco em nossas reuniões que acontecem nos nossos tabernáculos. Nós temos 2 tabernáculos que estão sob nossa responsabilidade, o de Campinas e o de Santa Bárbara do Oeste. E o endereço de cada um deles está na descrição aí. Os dias e os horários dos cultos também estão aí. E também está aí o WhatsApp para você entrar em contato conosco se você quiser, não é? E assim, vamos ficando por aqui. Que Deus abençoe a todos. Fiquem todos na graça e na santa paz de nosso Senhor Jesus Cristo e até a nossa programação, se Deus quiser. Amém. Amém, Jesus. Graças a Deus.